nasceu 18 de janeiro de 1924. Ela assim, foi uma pessoa, mamãe, foi, no início da vida dela, ela foi uma pessoa muito sofrida, que perdeu os pais dela muito nova. Ela perdeu a mãe dela ela tinha 3 anos de idade, e o pai, ela quando perdeu, tinha 8. Aí, é como se diz, a gente imagina logo que uma vida dessa não foi fácil, né? E daí, ela foi uma pessoa criada pela tia dela. Essa tia dela era muito boa para ela e criou ela dentro da igreja. E daí foi aonde ela começou a ser uma pessoa bem católica. Ela, com 17 anos de idade, ela entrou no apostolado com 17 anos de idade. Daí ela começou a ajudar as pessoas, as outras católicas na igreja, e pronto. Desse tempo para cá, ela começou a ser catequista. Ela foi catequista aqui em São Fernando, aí foi morar no... Assim, depois que ela casou com o papai, por exemplo, aí já tinha os filhos, todos os filhos, já tinha os 15 filhos dela. Quer dizer, 14, porque um morreu, novinho. Aí sim, quando nós fomos para Paraíba. Lá na Paraíba, lá sim, que aí ela começou a ser catequista mesmo, preparou muitas turmas para a primeira comunhão, e era professora também do ensino primário. Tanto o pessoal lá na Paraíba, não tinha uma casa que não fosse, por exemplo, que tivesse uma criança que ela não fosse a madrinha. Ela tem muitos afilhados lá na Paraíba. Aí, depois de a gente já tudo crescido, já tinham muitos já casados, aí a gente voltamos para cá de novo. E ela aqui continuou o jeito dela de ser catequista, né? Nunca parou. Dona Maria das Neves, um exemplo de mulher de fé. Dona Maria das Neves foi minha primeira catequista aos meus 6 anos de idade. Como ela também foi catequista, eu acredito, de 90% da nossa população, ela foi a nossa catequista. Então, através dela, eu posso dizer que eu aprendi as primeiras orações, né? Aquelas primeiras orações que a gente reza no nosso cotidiano. Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo, né? O ato de contrição, que até hoje eu me lembro muito bem da nossa, como é que eu posso falar, das aulas de catequese que ela nos dava. E uma pessoa muito rígida, ela não aceitava que a gente estivesse conversando na hora da catequese. Ali era um momento importante, era um momento de você estar aprendendo como se iniciar na catequese. Então, Dona Maria das Neves é um exemplo para a nossa catequese, para a nossa igreja são fernandense. Passou por muitas gerações, que ela alcançou até os netos dela, ela alcançou e fez a primeira comunhão de muitos netos dela. Ela foi quem preparou eles. E ela era aquela pessoa que, por exemplo, se tivesse o sino, como se diz assim, o sino tocava, ela já estava lá na igreja. Morava pertinho da igreja, aí pronto. Se houvesse 4 missas no dia, ela estava lá na igreja. Mulher de fé. Uma mulher de fé, fervorosa, né? Eu lembro demais, até hoje eu recordo quando nós ouvimos Maria de Nazaré, eu era pequeno, mãezinha do céu. São cânticos da igreja que a gente aprendeu com ela, né? São cânticos que a gente, na catequese, ela nos ensinava e a gente aprendia com todo aquele amor que ela tinha. Vale lembrar que ela não recebia nada. Era por doação, era por amor à igreja, à Nossa Senhora, que ela nos ensinava, que ela nos orientava a seguir no bom caminho. Uma mulher de fé, um exemplo de mulher de fé.
Era. Ela, vixe, se alguma pessoa falasse assim de um padre na frente dela, qualquer coisa, ela dava resposta na hora. Dava resposta que o padre era um santo, que ninguém podia falar dele, ela dizia. Menina era, como se diz, irradiava paz própria de quem confia sempre no Senhor, ela. É tanto que hoje mesmo, tá aí o fruto dela. Tem na igreja, tem vários netos dela que são coroinha da igreja. Eu mesma sou do apostolado, que quando ela falava para eu entrar no apostolado, eu fazia assim, que história, eu vou lá entrar, eu dizia isso, né? Mas depois que eu fui crescendo e fui me vendo que aquilo era a coisa certa, eu entrei no apostolado, hoje estou sendo do apostolado, sou ministra também da Eucaristia como ela. Tenho uma freira na família, tenho uma celibatária, que é do Shalom. É como se eu vejo elas como umas pessoas de Deus mesmo, que aquilo ali eu vejo nelas o espelho de mamãe.